desafio de valorizar a nossa arte e aumentar o valor dos produtos agrícolas no processo de produção, processamento e comercialização em toda a sua cadeia de valor passa necessariamente pelo registro e gestão da propriedade intelectual. O processamento, a embalagem e o registro da marca do produto agrícola contribui significativamente para o aumento do valor dos produtos no mercado e, consequentemente, para a viabilização da agricultura em Moçambique. Ninguém abre a embalagem no supermercado para ver o produto. O processo de tomada de decisão de compra é influenciado além do conhecimento que se tem sobre o produto, pela qualidade da embalagem, isto é, pela marca. É neste pressuposto e para despertar a nossa mente, convidamos o empresário Sérgio Braz, diretor-geral da Braz e Associados, empresa especializada em gestão de propriedade intelectual. Caro telespectador, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Acompanhe. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Sérgio Braz, diretor-geral da Braz e Associados Limitada. Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao Mais Negócios e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade de estar aqui a partilhar algumas ideias convosco. Dr. Sérgio, nós convidamos para conversar um pouco sobre o seu negócio. É um negócio atípico, não muito vulgar, um negócio de gestão de propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? A propriedade intelectual é uma área que se dedica ao registro, proteção de vários direitos que são propriedade dos inventores e criadores. Como sabemos, o homem está dotado da capacidade de criar, tanto seja na área literária ou artística, ou mesmo na área da indústria, da tecnologia. E esses direitos, essas invenções fazem com que quem os inventa tenha o direito à proteção por algum tempo e usufruir dessa proteção. Por isso mesmo é que deve ser registrado e a pessoa fazer a exploração ou deferir a exploração para outras pessoas. E a propriedade intelectual trata disso. E posso dizer, está dividida em duas partes. Uma que é dos direitos de autor e direitos conexos, que é música, obras, poemas e por aí em diante. E depois tem a parte dos direitos de propriedade industrial, que são as marcas, as patentes, os nomes comerciais e vários outros. O conjunto dessas duas áreas é que se diz propriedade intelectual. Como é que funciona o processo do registro do direito de propriedade intelectual como empresa? Onde é que está o business concept? Ok. Os direitos de propriedade industrial estão sujeitos a registro. Quem tenha uma marca de um produto ou serviço, ou uma patente ou uma invenção, deve fazer o registro para que esse direito esteja em seu nome e a partir daí dar seguimento à exploração do negócio. Os agentes de propriedade industrial ou as empresas que trabalham nesse ramo, o que fazem é auxiliar os agentes econômicos, os inventores, a tratar todo o expediente necessário e proceder ao devido registro. No caso de Moçambique, os registros são feitos no Instituto da Propriedade Industrial, que está aqui no Maputo, a sede está aqui na Baixa. Então, os registros são feitos lá e as empresas que trabalham nessa área têm capacidade e têm conhecimento especializado para auxiliar os agentes econômicos, os inventores, a tratarem do registro dos seus direitos e, eventualmente, ajudar na exploração desses direitos. É aí onde está, digamos assim, o cerne do negócio. Exploração, o que se refere concretamente? Vamos supor que alguém invente alguma coisa que deve ser útil para a área industrial, como seja bombas de irrigação ou ventiladores, qualquer coisa. Deve ser registrado em nome desta pessoa. Esse inventor pode não ter a capacidade de produzir grandes quantidades dessa tecnologia que ele inventou. O que vai acontecer é que ele pode negociar com uma determinada empresa
que tem material, indústria e fábricas para produzir em número suficiente para abastecer o mercado. Ora, para fazer isso, há certos mecanismos dentro da área da propriedade intelectual que requerem que seja uma pessoa com capacidade e conhecimento para ajudar a fazer esses contratos, de forma que o inventor não seja ludibriado ou negocie sabendo o que é que está a negociar. É isso. Certo. Moçambique é membro ou submeteu recentemente documentos para ser membro do protocolo de Banjul. O que isso significa? O que é o protocolo de Banjul e o que isso significa para a vossa atividade? O protocolo de Banjul é um protocolo que visa o registro e gestão de marcas em vários países. É gerido por uma organização regional que se chama ARIPO, que é a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual. Tem 19 membros, 19 Estados-membros e... É africana? É africana, sim. A sede está no Zimbábue, Harare, e envolve países como Botsuana, Namíbia, Moçambique, Suazilândia, agora Eswatini, entre vários outros. O protocolo de Banjul gere o registro de marcas nessa área da ARIPO onde estão esses países. O que quer dizer? Que, fazendo um registro através desse protocolo de Banjul, a pessoa, num desses países, a pessoa terá acesso à proteção em todos os países que compõem a ARIPO. Anteriormente, a pessoa teria que fazer vários registros, Botsuana, Namíbia, vários outros, mas agora, fazendo parte do protocolo de Banjul, com um único registro, a pessoa acaba tendo proteção em todos os países que são membros da ARIPO. Essa é a vantagem que traz o acordo, o protocolo de Banjul. E Moçambique não estava adstrito a esse protocolo, agora já está e quer me parecer, se a memória não me trai, entra em vigor para Moçambique no mês de agosto. Okay. E essa será a vantagem, um único registro. E antes como é que funcionava? Antes funcionava, tinhas que fazer o registro em cada país onde pretendesse proteger a sua marca. Se quisesse ter a proteção no Ghana, por exemplo, teria que fazer um registro no Ghana, outro registro em Moçambique, outro registro na Namíbia. Mas agora, só com um único registro, e indica no formulário em que países pretende ter proteção, terá a proteção. Tem que indicar no formulário quais são os países. O formulário já indica que quero proteção no país tal, e aí, depois de o processo chegar ao fim, a sua marca estará protegida dentro daqueles países que escolheu. É uma vantagem para os agentes econômicos porque reduz o valor das taxas a pagar e o processo é mais simplificado e limitado. Existe algum instrumento que regula, digamos, no seio dos países da língua oficial portuguesa, pelo menos os africanos? Não existe um mecanismo só para países de expressão portuguesa. O que existe a África tem duas organizações de propriedade intelectual. Tem esta, a ARIPO, com a sede em Harare, e tem outra que é a OAPI, com a sede, creio que nos Camarões, se não estou em erro, que regulam e gerem as questões de direitos de propriedade intelectual no continente. O que quer dizer que os países de expressão portuguesa estão adstritos a uma dessas organizações. Não existe uma específica só para países de língua oficial portuguesa. Qual é a posição de Moçambique em relação a Portugal, concretamente? Bom, o que existe é uma, digamos, colaboração, creio que a nível governamental, entre os escritórios de propriedade industrial, o nosso instituto, o Instituto de Portugal, e depois a relação que existe entre as empresas ou os agentes de propriedade industrial, que é uma colaboração a nível Não existe um protocolo? Não existe um protocolo entre esses dois países, não existe. O que existe é a colaboração que genera... Quer dizer, eu tenho uma marca em Moçambique, há negócios, posso registrar de novo a mesma marca em Portugal? Sim. Para os outros países, Portugal e os outros países do mundo, existe um outro mecanismo que é o Acordo e Protocolo de Madrid, que gere o registro das marcas já, digamos, a nível global, em todo o mundo. E, mais uma vez, também com um único registro, nesse caso, primeiro terá que ter o registro aqui, em Moçambique, e depois pedir para que o mesmo registro tenha validade nos países que quiser. Nesse caso, pode ser Portugal,
Inglaterra. O processo é diferente. O processo não é o registro, mas é um re-registro. Sim, sim. É um registro, porque é preciso que a sua marca esteja registrada em Moçambique. Sim. E depois é que pode procurar o registro, ou estender esse registro a nível internacional. Assim como pode ser encontrado também. Exatamente. Também posso registrar lá e depois... Sim, há muitas marcas que estão registradas e têm validade em Moçambique, que são registradas nos outros países e depois designa-se extensão para Moçambique. Okay? O processo depois é enviado para o nosso Instituto da Propriedade Industrial, é analisado, não havendo nenhum impedimento, a marca considera-se registrada e em vigor em Moçambique. É assim como funciona. A marca e patente são coisas diferentes. E como é que funciona o mecanismo quando se trata de uma marca ou quando se trata de uma patente? Ou por outra, o que é uma patente, o que é uma marca? A marca, digamos, em termos genéricos, a marca é o nome que se dá a um produto ou um serviço, de maneira que o distinga dos produtos e serviços de outra empresa, digamos assim. Se alguém que está a comercializar calçado tem uma determinada marca que vai diferenciar em relação a outro. A questão da patente é um pouco mais complexa porque envolve a invenção de alguma coisa da área tecnológica que vem resolver algum problema em concreto. E a patente, a sua validação, digamos assim, envolve requisitos muito rigorosos. Eu posso rapidamente mencionar alguns deles, que tem que ser algo novo, algo inventado. Okay? Tem que ter alguma atividade inventiva, nesse sentido de tem que ser alguma coisa que depois vai ter aplicação, que é aquilo que se chama também aplicação industrial. Ou seja, a patente envolve sempre alguma tecnologia e a criação ou invenção de algo que vem resolver um problema concreto numa determinada sociedade, ou num país, ou no mundo. Não é? É isso que é a patente. Exato. É sempre uma invenção de algo tecnológico. A marca é o nome de um produto ou de um serviço. Isto é, a patente também depois tem a sua marca. Não. A patente são dois direitos diferentes. Uma coisa é marca, a outra coisa é patente. O que quer dizer que a patente é só patente, uma coisa tecnológica, uma invenção, enquanto a marca é o nome de um determinado produto ou serviço. Moçambique, sendo um país industrialmente, digamos, ainda pobre, tem capacidade, digamos, o país em si de fazer esse processo de análise da inovação tecnológica. Quer dizer, para a gente analisar ou criticar uma invenção, temos que ter alguma experiência nesse tipo de equipamento. Nós não temos uma grande experiência no fabrico de grandes, digamos, equipamentos. Qual é a capacidade que Moçambique tem de fazer a avaliação e poder atribuir a patente? O nosso Instituto da Propriedade Industrial tem colaboração com outros institutos de outros países. Dependendo da complexidade da invenção que está a ser apresentada para registro, eles depois enviam o processo para determinados organismos internacionais que têm legitimidade para avaliar invenções. Okay. E nesse caso, depois de ter a resposta em como determinada invenção preenche todos os requisitos, aí sim, depois o nosso Instituto faz uma avaliação também interna e concede o registro daquela patente àquela pessoa que inventou. Mas, indo ao concreto da sua questão, sim, em algum momento o nosso Instituto deve solicitar, e é assim como acontece, apoio de outras instituições internacionais para fazer o exame daquela invenção que está a ser apresentada. É assim como funciona. Agora, deixa-me dizer, só como acréscimo, que existem aquilo que no sistema também é conhecido por pequenas patentes, que tem um nome específico, que são modelos de utilidade. O que é isso? Isso, modelos de utilidade, são invenções que não têm a complexidade de uma patente, mas são igualmente úteis porque vêm resolver determinadas situações concretas. E Moçambique tem tido vários registros desses, por exemplo, em zonas recônditas, há jovens que inventaram determinadas bicicletas ou motorizadas, fizeram uma readaptação para servir de ambulâncias, por exemplo, para levar senhoras grávidas
para percorrer distâncias para os hospitais. Então, quando há esta readaptação, invenção de algo que vem melhorar o uso de uma coisa anterior que já existia, chama-se modelo de utilidade. E isso resolve, digamos assim, entre aspas, pequenos problemas que existem nas comunidades de países como Moçambique, que não têm o tal desenvolvimento tecnológico. E isso tem estado a existir, há muitas invenções dessa natureza e que têm estado a ser úteis para as comunidades, tanto sistemas de regadio ou qualquer outra coisa. Na experiência do seu trabalho, já confrontou-se com o registro de um chova? Olhando para o mundo, nunca me cruzei com um chova à nossa maneira moçambicana. O nosso chova tem alguma patente? Alguém detém a propriedade intelectual do chova? Bom, que eu saiba, não conheço que haja um registro do chova, tal como ele é, mas como digo, há algumas invenções que são a reutilização de algumas ferramentas que já existem para melhorar um determinado serviço. Agora, no caso específico do chova, não lhe posso assegurar se está registrado ou não, porque lá está, também teríamos que recuar no tempo para ver quem foi a pessoa que inventou aquele chova, não é? Porque agora já o uso está, digamos, generalizado. Porque estamos aqui a voltar, estamos aqui de novo no âmbito de reaproveitar uma tecnologia existente para o benefício de uma necessidade que o país carece, nesse caso concreto, transporte de mercadoria. Mas os pneus estão ali, são os convencionais. O sistema ali digamos, de suspensão é o convencional, depois há algumas adaptações que foram feitas ali. Provavelmente isso carece de algum registro. Sim, teríamos que ver até que ponto é que alguém introduziu algo que seja efetivamente novo. Vou lhe dar um exemplo, que nos autocarros existe uma pega que é colocada, que é para a pessoa estar segura se estiver de pé. Aquilo não é uma patente, é um modelo de utilidade. É algo que alguém pensou que era necessário criar alguma coisa que fizesse com que as pessoas não caíssem, né? Então, aquilo vem melhorar o uso, nesse caso, do autocarro, digamos assim, porque a pessoa segura naquela pega e, efetivamente, não vai cair. Então, no caso do chova, teríamos que ver se foi criada alguma coisa que melhorou o seu funcionamento ou que permite fazer determinada atividade que antes não fazia. Então a coisa não é tão simples assim, teria mesmo que haver um exame profundo para ver se foi introduzida alguma melhoria ou não. Deixa-me lhe dar um exemplo, que, por exemplo, com os celulares, foi criada depois os auriculares, como se diz, o instrumento de mãos livres, que permite conduzir enquanto a pessoa fala. Sim. Isso é um modelo de utilidade, é alguma coisa que foi feita para melhorar algo que já existia e permite fazer o uso melhor em uma situação mais confortável. Conhece alguma marca originalmente moçambicana que o mundo tem se beneficiado e que está registrada a nível mundial e que o mundo tem se beneficiado dela, tem comprado, tem arrendado, alugado, não sei como é que se trata o sistema de gestão de marca, se é arrendamento ou aluguer. Conhece alguma marca de referência que nós nos podemos orgulhar de termos uma marca moçambicana nesse sentido? Bom, conheço uma que é da área do vestuário, que é a marca Gringo. A Gringo, sim, exato. É uma marca moçambicana. Passa a publicidade Gringo, depois vou mandar a fatura. É uma marca moçambicana que foi registrada aqui e depois o dono fez questão de fazer o registro a nível internacional. O que quer dizer que está protegida não só em Moçambique, mas em vários países pelo mundo fora. E ninguém mais poderá usar essa marca. E essa é a marca moçambicana que tem proteção e registro internacional e é usada a nível internacional. Essa, pelo menos, é que eu conheço. Eventualmente haja outras. Sim, dizia. Não, dizia que eventualmente haja outras, mas esta é a que eu conheço, que tem registro internacional e é usada. A história da identidade, digamos, de uma nação.
Vamos à música, por exemplo. Se eu ouvir aqui reggae a tocar, tenho noção de que deve ser alguma coisa da Jamaica. Se eu ouvir uma rabenta a tocar, mesmo estando fora de Moçambique, percebo que é alguma coisa a ver com Moçambique. Se eu ouvir coladeira, vou pensar logo que é alguma coisa de Cabo Verde. Samba, não sei, para o Brasil, não sei o que, para Cuba. Salsa, não sei, para Cuba. Como é que se gera esta marca de que o país apropria-se com a história, com o crescimento, com os anos, com muitos anos, para o caso de Marrabenta. Alguém registrou Marrabenta como sendo, digamos, propriedade intelectual de moçambicano? Não, que eu saiba, não. E tanto mais que aí estaríamos não exatamente na área da propriedade intelectual, eventualmente outras áreas que lidam com questões de identificação ou identidade de uma nação. Sim. Mas o que existe também é o sistema da propriedade intelectual tem uma área que se chama de conhecimento tradicional, que é pegar no conhecimento que algumas comunidades têm sobre determinados assuntos e levar isso até a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e ter o seu registro e ser reconhecido como fazendo parte de uma determinada comunidade. Lembro-me que há uns anos atrás houve o registro de na zona da América do Sul, uma comunidade de índios conseguiu que há um determinado conhecimento para tratamento de alimentos que depois tem implicações no bem-estar a nível da saúde das pessoas, e isso foi registrado e reconhecido como patrimônio daquela comunidade, como direitos daquela comunidade. A comunidade beneficia-se de alguma forma? Sim, exatamente. Tem que beneficiar, porque quando alguém quer explorar aquele tipo de plantas, aquele tipo de alimentos, aquela comunidade deve sempre beneficiar. Não é? Deve sempre beneficiar. No caso de Moçambique, por exemplo, fala-se muito das plantas medicinais. É uma área também da propriedade intelectual e sei que o Ministério da Saúde tem um departamento dedicado a isso, que é para ver quais são as plantas de Moçambique que podem ter utilidade em termos de saúde. E, eventualmente, havendo alguém que queira explorar essas plantas, deverá sempre ter um benefício para as comunidades de onde são extraídas. Sim, mas essas plantas não estão registradas a favor de alguém. Ou a utilidade para a saúde não está, a propriedade desse conhecimento não está registrada a favor de ninguém. Sim, é de uma comunidade, não é de uma pessoa, é diferente de uma marca, é de uma empresa, mas quando são plantas ou conhecimento de uma determinada área, nunca é registrado a favor de uma pessoa, é registrado, fica a favor de uma determinada comunidade e essa comunidade que deve beneficiar. Sim, agora, voltando à sua questão em relação à identidade, com os exemplos da música, ou não sei o que não conheço que haja um registro que deva ser feito para que Marrabenta seja reconhecida como identidade do povo moçambicano. Não há de ser registrado como um direito de propriedade intelectual, mas pode ser promovida pelo mundo fora e saber-se que é uma música originalmente de Moçambique. É assim como vai ser. O caso da capulana, por exemplo. A capulana é fabricada na Índia e nos outros países, por aí, Indonésia, mas quando a mesma capulana, a forma como a mulher moçambicana se reveste dela, torna-se uma identidade das mulheres moçambicanas. Como é que é tratado esta situação? Pode aparecer uma modelo nos Estados Unidos, por exemplo, a desfilar com capulanas, na nossa forma de mulher moçambicana, como ela usa a capulana, e livremente, sem pagar direitos ao povo moçambicano. Essa é uma questão complexa e existe na propriedade intelectual uma área que está agora a ser muito explorada, que é o direito da moda, ou a propriedade industrial ligada à moda. Exato. Exatamente para ver até que ponto o uso de determinada indumentária ou a maneira como essa indumentária é feita pode sim ser reconhecida como sendo propriedade intelectual de uma determinada zona, ou país, ou comunidade. Mas, no nosso caso, não conheço ainda que haja
alguma pretensão de se apropriar e fazer seu registro e ser reconhecido como tal. Agora, o que sei também é que vejo que temos muitos criadores aqui em Moçambique que na área do vestuário e fazem criações, mas fazem, digamos, um reaproveitamento da indumentária moçambicana para tentar criar um estilo único. Mas aí já estaríamos numa outra área que não de propriedade intelectual. Temos que voltar a falar sobre esse assunto. Estou a ver que aqui há grandes oportunidades de negócio que o Dr. Sérgio Braz está a guardar só para si. Temos que explicar aqui aos jovens empresários moçambicanos que há aqui muita oportunidade ainda de negócio. Sim. Porque há muitos, por exemplo, artesãos moçambicanos que estão a fazer coisas maravilhosas, mas não estão registradas, provavelmente estão a perder muito dinheiro, porque na verdade o criador não compete-lhe apenas criar e depois dar de arrendamento em franchising a outros para explorar. Exatamente. Provavelmente. Sim. Mas voltamos a falar sobre esse assunto para já e vamos agora a um breve intervalo. Vamos ao intervalo, até já. Obrigado. Okay. No mercado de câmbios com referência ao dia 15 de julho, o Banco de Moçambique estabelece taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 70,41, o rand a 4,22, o renminbi, a moeda chinesa, a 10,06, a libra esterlina a 88,64 e o euro a 80,29. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25%, respectivamente, e no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 16,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários e capitalização bolsista, continua negativa, em cerca de 3,2%, abaixo do zero. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou em junho de 2020 de menos 0,55%. A variação acumulada situou-se em 0,58% e a variação homóloga em 2,81%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 2,73%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o processo de tomada de decisões de negócios aqui, onde se fala de tudo, no Mais Negócios. Seja bem-vindo à segunda parte do Mais Negócios. Como dizia antes, o nosso convidado especial do dia é o Dr. Sérgio Braz, que é o diretor-geral da Braz e Associados Limitados. Dr. Sérgio, falávamos ainda em torno da existência de um leque de oportunidades, digamos, para o mercado moçambicano, para os jovens empresários moçambicanos. Estávamos a falar de grandes artesãos moçambicanos, estamos a falar de grandes, digamos, artistas em termos de desenho, por exemplo, de moda, e que estão a fazer de uma forma aleatória e provavelmente estão a perder dinheiro por não fazerem o registro daquilo que é a sua propriedade intelectual. O que pode aconselhar aos jovens moçambicanos? Como proceder e se é que este negócio é possível fazê-lo para qualquer um? O que aconselha? Ok. Existem, de fato, várias oportunidades e deixa-me desdobrar a resposta em duas partes. Primeiro, em termos de acesso ao negócio da propriedade industrial ou intelectual, como quisermos. Esta é uma atividade que é reservada, é regulada por normas próprias aprovadas pelo governo, nesse caso o decreto 19/99 de 4 de maio, é que regula a atividade de agentes de propriedade industrial. E qualquer pessoa, qualquer jovem ou adulto pode ter acesso. As condições são muito fáceis. Tem que ser moçambicano, obviamente, tem que ter formação superior, tem que ser licenciado em qualquer área de conhecimento. Para a gestão? Sim, exatamente. E depois tem que ir ao IWIP. O IWIP anualmente tem
dado uma breve formação seguida de exame, é preciso a pessoa fazer o exame e, se passar, depois é certificado como agente oficial de propriedade industrial e já pode intervir neste negócio da propriedade intelectual. Agora, a formação é específica? sim, Tem que ser formado em direito? Não. Tem que ser nível superior de qualquer área. Sim, de qualquer área. E depois terá materiais e terá seminários de formação no Instituto da Propriedade Industrial e depois faz o exame e, sendo aprovado, depois é certificado e começa a prática da profissão de agente oficial de propriedade industrial. Já pode intervir livremente. Esta é uma parte. Agora, a segunda parte, em relação àquilo que tem sido feito pelos vários criadores moçambicanos, sim, esta é uma questão preocupante porque as pessoas, algumas delas, não têm conhecimento de que aquilo que fazem pode ser registrado, ser da sua pertença e ser explorado como um negócio. Exato. Não é? Exato. E conhecemos e acompanhamos o debate ou os comentários dos músicos que sentem que a sua música às vezes é usada e eles não têm o devido reconhecimento por isso. Então, alguns não sabem que devem se dirigir à SOMAS, que é a Associação lá dos Músicos, que faz a gestão dos direitos de autor, dizia, fazer o registro e, a partir dali, qualquer empresa, instituição ou instituição hoteleira que fizer uso das suas músicas deverá pagar por essas músicas. E é assim como os músicos obtêm o ganho por aquilo que criaram. Da mesma maneira que tanto artesãos, nós vemos em várias instituições que tem lá muita coisa bonita que é feita por artesãos, mas tem que ser registrado. E se alguém quer usar para enfeitar qualquer que seja o sítio, deve comprar e aquele que criou ou que fez aquela obra deve ganhar por isso. Isso funciona em Moçambique? Muito dificilmente. Mas é preciso primeiro é preciso criar consciência nas pessoas, as pessoas terem conhecimento de que existe este sistema da propriedade intelectual e, fazendo uso desse sistema, a pessoa vai ter o retorno pelo trabalho que tem feito. Como homem do negócio de registro e gestão de propriedade intelectual, não acha aí que existe aí da vossa parte como empresa uma oportunidade de negócio em termos de serem vocês mais proativos, em vez de esperar que venham lhe bater a porta para solicitá-lo para gerir a marca, e ter com o jovem artesão dizer, olha, nós temos de estar a acompanhar o seu trabalho e achamos que o seu trabalho merece um registro e nós estamos aqui disponíveis para registrar e gerir a sua marca. Tem tido esse tipo de situações? Sim, nós na Abrage Associados de fato somos proativos e nós não ficamos só à espera que as pessoas venham ter connosco. Por isso é que somos muito interventivos nesta área. Há 3, 4 anos, por exemplo, fizemos uma experiência que foi muito importante. Visitamos as associações de produtores em Boane e vimos que há muita coisa que está a ser produzida lá, mas que há tal coisa, o desconhecimento do sistema. Não é? E que o que notamos lá, e falamos com vários dirigentes associativos, mesmo com os produtores, e eles não sabiam que podiam registrar os seus produtos, dar um nome aos seus produtos, registrar e comercializar. E depois, o que notamos que de grave é que havia empresas que compravam os produtos lá, pimento, batata e não sei o quê, e depois iam empacotar já nos seus, digamos, nas suas embalagens, com seus nomes. Já com marcas. Com marcas, com embalagens bem feitas, e eram vendidas em supermercados. Sim. Quer dizer, e eram vendidos como se viessem de fora de Moçambique, mas são daqui de Boane. E nós tivemos que explicar a eles como é que a coisa funciona e não sei o quê. Mas eles passariam necessariamente por processar o produto lá? Não, mas produtos naturais não processados, como batata, por exemplo. O que acontece é que muita gente ia lá comprar batata. Depois é só lavar e pôr nos sacos com timbre bem bonitinho e vender nos supermercados. E como é que é tratado isso? Mas lá está, podes seguir o assunto, mas é muito mais fácil quando tu registras primeiro, porque a partir daí já podes fazer o seguimento e fazer uma denúncia. Sim. Mas se não está registrado... Esse é o maior desafio
digamos, do desenvolvimento da agricultura em Moçambique. Porque em cadeia de valor temos o agricultor, que tira a batata da terra. Depois temos o processamento, que põe as batatas, digamos, nas embalagens. E depois temos o comerciante, que temos o distribuidor e depois o comerciante. Ou temos aqui uma indústria no meio que pode fazer outra coisa. Como é que o agricultor, digamos, para além do preço da batata que ele vende na sua machamba, pode beneficiar dos direitos, digamos, daquela batata? Como é que ele pode, porque a batata depois é coberta pela embalagem? Sim. Como é que ele consegue vender o direito da sua própria batata? Sim. Sem ele processar? Sim. Neste caso, ele vende a batata, as outras pessoas compram a batata, depois vão ensacar como se viesse de fora e vão vender aos supermercados, ou vender no supermercado já a um preço muito elevado. Sim. Em que ele acaba não ganhando nada. O que nós falamos com eles e tentamos fazer eles compreender é que se eles, como associação, porque estão organizados em associações, já existe, então, se eles, como organizados em associação, registrassem... Devem criar marca. Sim, exatamente. Tem que criar a marca, registrar a marca e processar. E depois, mas o problema está aí. Depois de registrar a marca, eles poderiam... O passo seguinte seria criar os seus próprios sacos, as suas próprias embalagens. Sim. E aí eles iam vender diretamente aos supermercados. Mas agora o que aconteceu nessa situação em que nós tivemos conhecimento é que surgiu alguém que está a se aproveitar, que acaba sendo ele a ganhar mais dinheiro do que os próprios produtores. Mas não está a se aproveitar, voltamos aqui, recuamos aqui. Eu não acho que esteja a aproveitar-se. Ele, ao contrário, é um cliente para aquele agricultor. Aquele agricultor marca o seu preço. Ele compra a batata ao preço do agricultor. Aumenta o valor da batata através da limpeza da batata, através da embalagem da batata, através da marca da batata. Transporta a batata para o supermercado. Naturalmente, os custos aumentam. Ele não vai poder vender a batata ao preço do agricultor, porque ele já incluiu em vários custos inerentes à preparação do produto para ir ao mercado. Sim, mas ele ao vender a batata põe numa embalagem que diz que foi produzida na África do Sul. Não. Esse é outro assunto. Esse assunto é grave. Sim, esse é outro assunto. Está ligado. Mas por que ele tem interesse em colocar isso? Por que ele não pode colocar? Ele não pode no Sérgio Brás, na machamba do Sérgio Brás. Eventualmente, porque pode-se pensar que pode ter melhor qualidade ou qualquer outra coisa, mas ou seja apenas para ludibriar o mercado, mas é o que aconteceu. E estas associações, e depois de algum tempo nós fui verificar que há algumas delas que já têm as suas marcas, os seus logotipos registrados, e eles já identificam os seus próprios produtos. Porque quando o produto tem marca e está identificado, aquilo acrescenta valor ao produto. Sim. É diferente de vender qualquer coisa assim. Mas para acrescentar valor, o produto não só deve ter apenas marca, assim como deve ser processado e conservado em melhores condições. Exatamente. Em melhores condições, para ir ao supermercado. Tudo é um processo, sim. Mas este processo das pessoas saberem que têm direitos a ganhar com os seus produtos, não deve ser negado. No desenvolvimento do value chain da agricultura, eu não me posso identificar como um homem de negócio que apenas, eu não faço agricultura, mas vou à associação dos agricultores, digo que eu quero comprar o vosso produto, mas o meu negócio começa das vossas mãos para frente. Eu não quero me envolver na produção. Eu só quero que vocês produzam, digam-me qual é o preço. Vocês produzem, entregam-me aqui mesmo, eu ali naquele armazém ali, vou lavar, vou pôr no meu saco, vou revender. Quer dizer, vender-me por 10, vou gastar mais 3 sim, claro, e vou vender por 15. Sim. Vou vender por 15. Qual é o mal que isso tem? Isso não tem mal nenhum. O que eu estava a referir, ou aquilo a que eu me referia era, o mal estava em pegar um produto e dar uma origem que não é. Que não é, sim, exato. Exatamente. Esse é que é o problema. Porque... Mas esse indivíduo até incorre em risco das alfândegas irem exigir-lhe, por exemplo, a importação, os documentos de importação dessa batata e provavelmente não ter. Não há de ser ter. Um criminoso. Não há de ter, exatamente. Isso é o que nós tentamos explicar às pessoas e como é que deveriam também ter... Porque é importante que as associações, nesse caso de agricultores, tem que ter algumas pessoas com capacidade de identificar estas questões e
depois seguir o assunto e saber como é que podem negociar com as grandes cadeias de supermercados. Como dizias, não há nenhum problema em que alguém vá comprar para revender a um outro preço, mas é preciso que as associações tenham pessoas capacitadas para entender e fazer o negócio e de maneiras que tenham proveito daquilo que estão a fazer. Porque o que acontece é que não tem ninguém com capacidade que entende do negócio e depois acabam no meio desse processo, digamos assim, sendo enganadas. Doutor Sérgio, aqui há um outro problema. Estivemos aqui no Mais Negócios a conversar também com um empresário que nos deixou passar a seguinte mensagem, que o problema digamos, do processamento do produto moçambicano é a standardização. Por exemplo, a escala. Um carpinteiro a fazer cadeiras uma por uma não vai fazer 3 cadeiras iguais. Não vai fazer 3 cadeiras iguais. Sim. Então, não pode ter marca essa cadeira. Porque vão ser diferentes todas elas. A marca pressupõe que o produto seja igual. Exatamente. O agricultor, as batatas para terem marca, tem que ser standard. Tem que ter o mesmo tamanho, aproximado. Tem que ser um tamanho aproximado, tem que ter a mesma qualidade. Tem que ter tido um sistema de produção, digamos, uniforme. Quer dizer, se eu digo, eu na minha casa só compro batata marca Caliche, tenho que sempre encontrar, quando vejo no supermercado de Caliche, digo, esta batata não pode ser diferente desta marca Caliche de hoje e Caliche comprei na semana passada, no ano passado. Mas esse desafio, aí está o desafio da agricultura de subsistência, porque não tem capacidade de produzir a esses níveis. Quais são os desafios de gestão desse tipo de problemas para o registro de marca? O registro de marcas pressupõe que a marca deve, em algum momento, ter o conceito, chama-se o princípio da verdade, que a marca deve refletir aquilo que está identificado. Não é? E vou pegar outra vez nesse exemplo. Se pela marca se diz que a batata é da África do Sul, mas a batata não é da África do Sul, é de Boane, há um problema. Sim, esse é um crime. Então, esse é um crime. A questão é... E se disser que a batata é tamanho médio, mas esse tamanho médio aqui é inferior ao tamanho médio que comprei na semana passada. Aí, o problema que se coloca é ver até que ponto é que os agricultores têm capacidade de produzir em grande escala. Vou pegar no exemplo da que falei há um momento atrás, que quando há uma invenção, alguém cria uma patente, uma invenção, muitas vezes ele teve a capacidade de criar aquela invenção, mas não tem como explorar. Daí que eu dizia que ele deve fazer negócio com uma indústria que tem maquinaria para produzir. Sim. Vamos supor que sejam ventiladores. Ele criou, mas ele tem que fazer negócio com uma indústria que tem máquinas para produzir ventiladores em grandes quantidades. Sim. E aí é preciso que ele seja aconselhado por alguém que entende do negócio, porque daí os ventiladores vão ter, como diz, o mesmo tamanho, a mesma referência. Sim. A produção em escala. Em escala. Sim. Porque ele é criador, ele não tem que fabricar. O que ele faz é inventar coisas. Ele inventou, mas ele agora tem que falar com alguém que tem máquinas para produzir em grande escala. Mas e então, é aí que se faz o negócio de... ele tem que fazer uma licença de exploração, em que ele passa a licença para uma determinada empresa que tem capacidade de produzir. A empresa produz e vende e ele, pela licença de exploração, ele ganha. Sim, exatamente. É assim como funciona. Mas aí já voltamos a encontrar o maior desafio da nossa agricultura. É não conseguir. Primeiro porque depende da natureza. A maior parte dos nossos agricultores depende da chuva e a chuva não cai sempre que quisermos, né? E é difícil standardizar uma produção, digamos, tão invariável como essa. Mas hoje em dia esperamos que com estes projetos de agricultura que andam aí a ser promovidos, e tenhamos agricultores que estejam a seguir, digamos, sistema industrial mesmo, para podermos aumentar o valor à produção. Sim. Mas o que aconselharia, digamos, ao jovem, voltando aqui ao jovem, nós focamos muito a juventude, porque
nós acreditamos que quando o governo promete não sei quantos mil empregos, não serão funcionários públicos. A única coisa que o governo vai criar deve criar facilidades para que os jovens se tornem empresários, para esses darem emprego aos outros jovens e assim garantir esse número de empregos que se fala todos os dias. Mas olhando para a gestão, digamos, de propriedade intelectual, qual é o negócio imediato que pode dizer, o mais simples é fazer isto? Eu não tenho propriamente a fórmula de como o assunto poderá ser resolvido, mas creio que para quem está na área da criação, da invenção, seja na área também da agricultura, sei lá que, o mais importante seria, e sobretudo quando fala de jovens, têm mais conhecimento, digamos assim, sem menosprezo pelas pessoas das outras idades, mas tem acesso agora ao conhecimento, à tecnologia e tem acesso rápido ao conhecimento, devem procurar se informar sempre e saber como funciona esta questão da propriedade intelectual. Como é que com aquilo que eles já fazem, como é que ele pode tirar maior proveito daquilo que tem sido o seu trabalho. Seja na área da moda, seja na área do artesanato, da música, da invenção de alguma coisa de tecnologia, nem que seja ao nosso nível, mas tem que estar informado, saber como é que funciona e como é que a partir dali pode ter oportunidades, explorar essas oportunidades. Muitas vezes o Instituto da Propriedade Industrial organiza seminários para divulgação da propriedade intelectual. Então, os jovens deverão, e são seminários abertos, podem participar para perceber melhor. Mas também pode não ser só nos seminários, podem dirigir-se mesmo ou a um instituto ou a alguma outra empresa, neste caso a Brás e Associados, claro, vão ter a explicação de como funciona e como é que podem tirar ganhos e como identificar oportunidades de como podem ter proveito naquilo que já fazem. O maior desafio é esse. Está aqui uma dica de uma grande oportunidade de negócio, usando capacidade intelectual de cada jovem, criar, registrar e gerir as suas marcas e assim desenvolver negócios, dar emprego a si e aos outros jovens. Esta foi a conversa de hoje com o Dr. Sérgio Brás, o diretor-geral da Brás e Associados, que muito agradecemos por ter vindo nos transmitir este conhecimento, que é um negócio, repito, atípico, que não é muito vulgar. Era preciso, infelizmente o Dr. Brás falou muito bonito, era preciso falar mesmo terra a terra. Mas muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao Mais Negócios e voltaremos na próxima quarta-feira à mesma hora. Muito boa noite. Boa noite, obrigado.